agora no texto de Lucas. Hoje, meus irmãos, não só agora pela manhã, mas também à noite, vamos ter uma temática, não o mesmo tema, mas uma temática acerca do Deus que age na vida daquele que crê e espera nele. Todavia, vamos nesta manhã falar do verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus, claro, é aquele que Deus age na sua vida e através da sua vida para abençoar a outras pessoas. E o texto que vamos ler é o texto de Lucas, capítulo 9, leremos do 57 ao 62. Então o texto vai estar ali, vamos ler na versão da Bíblia King James, Lucas 9, 57 a 62. Como você não tem a Bíblia King James, aqueles que têm no celular poderão abrir no celular, vai ajudar, né? Ou aqueles que desejarem, depois eu posso indicar aí, né, esta Bíblia realmente é uma Bíblia muito boa para ser lida. E o texto vai falar justamente sobre o verdadeiro servo de Deus, e há um título colocado, proposto na Bíblia King James, que é o alto custo do discipulado. E na Bíblia, né, que você tem na sua mão, tradicional, você vai ver também um título aqui, que vai ser que Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Na verdade está falando da mesma coisa, está falando do discipulado, está falando da vida do servo de Deus. Vamos ler? Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Entretanto, a outro homem fez um convite: segue-me. Ele, contudo, argumentou: Senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai. Todavia insistiu Jesus: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu: Senhor, eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Que o Senhor aplique então, meus irmãos e irmãs, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta manhã. Meus queridos, é fato de que ser cristão não é nada fácil. É fato de que servir a Cristo demanda muito esforço, muita força de vontade. Servir e seguir a Cristo implica também em levar a própria cruz, e muitas vezes esta cruz é um pouco pesada. Para muitos essa cruz é difícil de ser carregada, mas o fato é que Jesus em nenhum momento prometeu aos que estivessem seguindo a Ele que teria uma vida fácil, uma vida regalada, uma vida onde pudesse falar assim: está tudo bem. Nem sempre está tudo bem, nem sempre as coisas são fáceis, mas o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus já havia nos orientado de que essas coisas aconteceriam. O Senhor Jesus já havia colocado para nós e proposto para nós uma vida de sofrimento. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele vai dizer que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo. E essa parte de padecer é uma parte que poucas pessoas gostam de falar ou de viver, porque, mas eu vou passar a ser servo de Deus para padecer. A ideia aqui é que todos aqueles que desejam realmente seguir a Cristo sofrerão perseguições. Mas a Bíblia diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Então muitas vezes nós somos perseguidos. O Senhor Jesus, nas bem-aventuranças, chegou a dizer que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, e não só, aqueles também que são injuriados. E mesmo quando mentindo disserem todo mal contra nós, Jesus diz: sabei que é grande o vosso galardão nos céus. Então é claro que ser cristão, a vida cristã, é uma vida que denota muita dificuldade, porque enquanto você não é cristão, enquanto você não segue Jesus, o inimigo tem pouca preocupação com você.
Agora, quando você declara que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e começa a servir e seguir o caminho que é Cristo, aí as coisas começam a engrossar o caldo para o nosso lado, porque aí o inimigo começa a nos perseguir, porque aí o inimigo passa a dar mais atenção para nós, para que venha nos perseguir, venha nos oprimir, tentando fazer com que nós venhamos a desistir do caminho. Então muitas pessoas, irmãos e irmãs, têm desistido do caminho nesse tempo, por justamente saberem e provarem que de fato a vida cristã não é nada fácil, é um desafio muito grande. E nesse desafio da vida cristã, nós observamos Jesus então pondo à prova, Jesus falando justamente isso: olha, eu quero saber se vocês estão prontos para serem meus discípulos. Eu quero mostrar para vocês que a vida cristã não é fácil. Eu quero mostrar para vocês, Jesus mostra isso, que de fato o verdadeiro cristão, ele tem algumas coisas que precisa observar. E que sem essas observações, sem essas coisas, esses ensinamentos de Cristo, nós teremos muita dificuldade de ser um cristão autêntico. Porque, irmãos e irmãs, cristãos, hoje em dia, é muita gente. São muitas pessoas pelo mundo afora, porque aqueles também que não têm religião nenhuma se dizem cristãos. Hoje em dia, a pessoa é ateu ou é cristão. Você vai encontrar pessoas de outros tipos de religiões pagãs e que se dizem cristãos. Então, há muitos cristãos nominais nesse tempo, isto é, cristãos só de nome. Mas o verdadeiro cristão não é aquele que apenas tem o seu nome inscrito no hall de membros de uma igreja local. Mas o verdadeiro cristão, ele tem algumas características interessantes, importantes, e que sem essas observações, nós não estaremos realmente levando uma vida autêntica na presença do nosso Deus. Por isso, o nosso tema hoje, o verdadeiro servo ou a verdadeira serva de Deus. Então você, irmã, pode aí se encaixar dentro, desse tema, sendo a verdadeira serva de Deus ou o verdadeiro servo de Deus. Bem, no texto que nós lemos, a primeira coisa que nós observamos é que o cristão verdadeiro, ele não pode se precipitar. Não podemos ser um cristão precipitado. O que é isso? Você sabe bem, é aquele que toma atitude intempestiva, que toma atitudes impensadas, que diz coisas que depois vai se arrepender mais tarde. Observe que logo no verso 57, o texto diz: alguém chegou até Jesus e disse: olha, eu vou seguir o Senhor aonde quer que o Senhor for. Aquela pessoa foi bem precipitada, porque achou que seguir a Jesus era apenas andar no caminho onde Jesus estava andando, lá na região da Galiléia, na região da Palestina. Mas seguir a Jesus, aquilo tudo que Jesus estava ensinando, não era somente aquilo que Jesus esperava dos seus servos. Pelo contrário, o que Jesus estava tentando ensinar é que seguir a Ele, seguir o caminho, é algo que denota muita abnegação, é algo que precisa de muito altruísmo, é algo que precisa de muita vontade, é algo que precisa de muito domínio próprio. E aquele homem, aquela pessoa logo lhe disse, não sabemos se homem ou mulher, mas uma pessoa logo lhe disse: olha, eu vou seguir o Senhor. E foi precipitado, porque quando Jesus começa a falar, observe que Jesus já chama a atenção dele, logo a seguir no verso 28, dizendo: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus, apesar de saber que as pessoas, num primeiro momento, querem segui-lo, querem os benefícios que Jesus pode dar, mas na hora que as lutas vêm, muitos desanimam. Se você lembrar, por exemplo, lá dos apóstolos de Jesus, você vai lembrar que no tempo em que Jesus foi crucificado, quantos que ficaram com ele lá no Gólgota? Já parou para pensar nisso? Jesus separou 12 apóstolos, não é isso? 12 apóstolos. Se você pensar direitinho a proporção daqueles que não tiveram uma vida, não conseguiram aprender direito naqueles 3 anos de seminário com Cristo, você vai observar que 3 deles tiveram dificuldade. Então, de 12,
3 tiveram dificuldades, é uma proporção muito alta. Se você pensar, por exemplo, que Pedro fez o quê? Negou Jesus, não é isso? Que Tomé fez o quê? Duvidou do milagre, duvidou que Cristo pudesse ter ressuscitado, e você vai encontrar Judas, aquele que o traiu. Então, de 12, 3 pessoas tiveram dificuldade, 2 Jesus restaurou, mas um deles, a Bíblia diz que não houve lugar de arrependimento no seu coração, ainda que com lágrimas ele tivesse buscado. Então, o fato, meus irmãos e irmãs, é que quando nós pensamos em ser um verdadeiro servo de Deus, não podemos nos precipitar e achar que a vida cristã vai ser realmente um mar de rosas, porque não é verdade. Jesus, quando afirmou que nós teríamos aflições nesse mundo, isso é porque o mundo jaz no maligno, e porque o mundo jaz no maligno, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos estar com a nossa vida diante do Senhor, no altar do Senhor, buscando ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, invocando sempre o seu nome enquanto Ele está perto de nós. Então observe, meus irmãos e irmãs, que a verdadeira serva, o servo do Senhor, é aquele que não se precipita, isto é aquele que sabe falar na hora certa, é aquele que consegue tomar atitudes no momento oportuno, é aquele que sabe se portar nos momentos, nas ocasiões, de maneira prudente. A palavra de Deus nos manda ser prudentes como a serpente. Então, em alguns momentos, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Então, é preciso saber os momentos, é preciso ponderar, é preciso orar, é preciso consultar ao Senhor antes mesmo de tomar decisões. Pode pensar comigo, por exemplo, que nem sempre nós consultamos o Senhor nas pequenas decisões. É ou não é verdade? Naquelas grandes decisões você consulta o Senhor. Ah, Senhor, eu vou casar, será que é ela mesmo? Será que é ele mesmo, Senhor? Sabe, ah, Senhor, meu filho vai para a faculdade, Senhor, mostra aí qual é o curso que ele tem que fazer, a profissão que vai seguir. Mas nas pequenas decisões do nosso dia a dia, nós não consultamos ao Senhor. E são nessas, na maioria das vezes, que nós nos demos mal. São nessas pequenas decisões, sem consultar o Senhor, que a gente, via de regra, as coisas não dão tão certo como nós esperávamos. Por isso é tão importante que o servo de Deus, que a serva do Senhor, possa realmente ser aquele ou aquela que não se precipita. E a Bíblia diz que aquele que se precipita com a boca, peca. Então precisamos tomar o cuidado para não sermos precipitados. A segunda coisa que nós observamos é que o servo, o verdadeiro servo ou serva de Deus, prioriza e ama mais a Deus. Olha só, prioriza e ama mais a Deus. Será que nós temos priorizado o Senhor? E quando eu falo priorizar o Senhor, não estou falando de igreja, estou falando de priorizar Deus. A palavra de Deus, quando Jesus disse, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Jesus não estava se referindo à igreja, até porque naquela época a igreja organizada ainda não havia. Então Jesus não estava se referindo a uma igreja, a uma instituição, mas se referindo ao reino de Deus, isto é, aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele, como a pregação do Evangelho, como o discipulado constante, como viver uma vida de santidade na sua presença. É disso que nós estamos falando também nesta manhã. Prioriza e ama mais a Deus. Muitas vezes, irmãos, se você observar o texto, olha só o verso 59. Jesus disse para alguém, olha, segue-me. E ele respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Por quê? Porque naquele momento, aquela pessoa, a prioridade dela era a família. Pastor, mas o senhor está dizendo que a prioridade então não pode ser a família? Pode, depois de Deus, depois do reino de Deus. Sabe, a família é a primeira instituição de Deus, mas antes da família vem o Senhor que nos criou. Então é preciso sim priorizarmos o Senhor e amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Por isso que a Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e depois amar o próximo como a nós mesmos.
É claro que eu sempre falo, e os irmãos já me ouviram falar isso aqui, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e depois amar a nós, não é? Amar individualmente cada um, de per si. Por quê? Porque como eu vou amar o meu próximo? Se eu não souber o que é isso, se eu não souber qual é o termômetro, qual é o termômetro para amar o próximo? É como a mim mesmo. Então, a maneira que eu me amar, eu vou amar o meu próximo. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Mas o que nós observamos aqui é que precisamos sim dar prioridade a Deus, prioridade ao reino de Deus na nossa vida. Irmãos, a gente sabe que hoje em dia tudo tem prioridade na nossa vida, menos o reino de Deus. E eu estou falando do próprio Deus, das coisas pertinentes ao que eu estou dizendo: a evangelização, as missões, né, o discipulado, a adoração, o louvor a Deus. Muitas coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. E esta pessoa aqui que respondeu para Jesus: olha, eu preciso primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: deixai os mortos os sepultar os próprios mortos. Se você ler isso aqui sem uma boa interpretação, vai pensar assim: mas como pode um morto se auto-sepultar? Não existe isso, né? É claro que são os amigos, a família que vai fazer esse serviço, mas não é disso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: olha, as pessoas que não me conhecem estão mortas, então deixe as pessoas que estão mortas espiritualmente sepultar os seus próprios mortos, mas você vem e me segue. Olha, vai e prega o reino de Deus. Olha a prioridade. Aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, deixe elas. A sua missão para com elas é pregar o evangelho para elas, é pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós deixamos de cumprir o nosso papel, a Bíblia diz que as pedras clamarão. E não se engane, meus irmãos e irmãs, tem muita pedra clamando por aí, porque a igreja tem deixado de cumprir o seu papel. Então, o verdadeiro servo, a verdadeira serva de Deus, ela não se precipita. A verdadeira serva de Deus prioriza e ama mais a Deus do que a coisas ou do que a pessoas. Isso é muito importante. Mas também, o verdadeiro servo de Deus não está preso às coisas deste mundo. Observe aqui uma terceira pessoa nesse texto, versículo 61. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Isto é, está preso ainda às questões deste mundo. Pode parecer semelhante ao tema anterior, mas se você observar, agora não está falando de mortos espirituais, não está falando da questão de família, de sepultar pessoas da família, agora está falando de despedida da própria casa, das coisas que ele tem, das pessoas que ele tem, é aquele apego às coisas materiais. Se você observar, o cristão verdadeiro não pode estar preso às coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são temporais, são passageiras. A Bíblia nos manda juntar tesouros para nós aonde? Porque lá não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem, não é isso? Porque aqui, se você ajunta tesouros aqui, o ladrão rouba, mina, a ferrugem corrói. Se você olhar a televisão, um instantinho, os jornais, os telejornais, vai ver que só passa o quê? Gente sendo assaltada. Você não pode ligar a televisão hoje em dia, né? Que é gente sendo abordada em carro, na rua, andando, né? No Rio de Janeiro, então, em São Paulo, a coisa está terrível, não é? Você chega lá, as pessoas são abordadas dentro do seu carro, você não tem mais direito de ter um carro, não é? De ter um bem, seja qual for ele. As pessoas abordam e roubam. Ah, pastor, mas isso acontece já há muito tempo. É verdade, mas parece que as coisas estão se avolumando, parece que o amor das pessoas tem acabado. A Bíblia já dizia isso, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Meu irmão e minha irmã, não podemos ficar presos às coisas desse mundo, às coisas materiais. Precisamos sim nos prender àquilo que pode nos dar salvação. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos sim temer
aquele que pode fazer perecer no inferno a minha alma. E o único que pode fazer perecer no inferno a minha alma é Deus, ninguém mais. O inimigo não tem essa autoridade, esse poder, somente Deus. Pastor, mas Deus fazer nossa alma perecer? Talvez você possa pensar, isso é uma coisa que não combina. Sim, se Deus não te salvar, para onde você iria? Se Deus não te escolheu, se Deus não salvar, se Deus não colocar fé no seu coração, então para onde iremos? Então é preciso pensar que nós devemos sim estar presos às coisas espirituais, porque as espirituais são eternas, as materiais são temporais e passageiras. Então priorize sim as coisas do reino de Deus. E a palavra de Deus nos diz em que devemos até mesmo pensar. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz em que eu e você devemos pensar. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento nesse tempo? O que tem ocupado a vossa vida? As preocupações deste mundo, elas são reais. E isso às vezes tira a nossa paz, não é verdade? Pessoas ficam sem dormir, ficam com insônia, aí entram nas síndromes disso ou daquilo outro, porque a paz que o mundo tenta passar é uma paz efêmera, mentirosa. Mas a paz que Deus prometeu para nós, que Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Esta é a paz verdadeira, essa é a paz que começa de dentro para fora, produzida pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, nos fazendo então crer que Deus está no controle da nossa vida. Por último, meus irmãos e irmãs, não menos importante, o verdadeiro cristão ou servo de Deus tem o foco em Cristo, no alvo. Olha o que Jesus diz: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nosso foco precisa estar em Cristo. O apóstolo Paulo disse certa vez assim: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e prosseguindo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é o nosso alvo? É salvação. O alvo do crente é o céu, e precisamos caminhar para este alvo, para esse objetivo. Não podemos retroceder, não podemos mudar de direção, porque isso vai dar em lugares que Deus não se agrada. Mas se nós nos mantivermos firmados com o nosso alvo, com nossos olhos fitos em Jesus, nós então seremos bem-sucedidos e estaremos firmados para o dia em que o Senhor vier nos buscar. E aí eu me lembro de Pedro, quando estava andando sobre as águas. Enquanto Pedro estava com seus olhos fitos em Jesus, ele caminhou sobre as águas, sem medo, sem titubear, deu passos firmes em cima da água. Talvez você possa achar, né, que isso é impossível, mas a Bíblia não mente, então está escrito. Mas quando ele começou a olhar o vento, quando ele começou a olhar para o lado, para ver que a onda estava grande, o mar estava meio revolto, o vento chacoalhava o barco, e então ele teve medo. E o medo, diz a Bíblia, produz o quê? Tormento, não é isso? 1 João fala sobre isso. O medo produz tormento. Então Pedro teve medo, e no momento que ele teve medo, o seu olhar deixou de estar fixado em Jesus. Ele começou a olhar para outras coisas, para as circunstâncias, e começou a naufragar, a afundar. Mas ele se lembrou de algo importante. O que era? Jesus estava ali, e ele clama: Senhor, salva-me. E Jesus vai ao seu encontro, pega ele, põe ele de novo em cima da água, e ambos caminham juntos para o barco, por sobre as águas. Meus irmãos, é assim que Jesus faz e quer fazer também na nossa vida. Quando nós temos o nosso foco em Jesus, tudo é minimizado, as lutas são minimizadas. Não quer dizer que elas não vão deixar de existir, mas você terá alguém que vai passar na luta com você. Quando a Bíblia diz: se passar pelo fogo não te queimará, se passar pelas águas não te submergirão, é porque Deus estará com você. E a promessa de Jesus é: eu vou estar com você quantos dias?
todos os dias, até... Já acabou os séculos? Não. Jesus continua presente. Ele continua sendo o Emanuel. Ele continua sendo aquele que vai com você aonde você vai. O que resta saber é, será que onde você vai, Jesus pode ir? Aí vem a questão do nosso testemunho. Por isso, meus irmãos e irmãs, o texto da palavra de Deus nos mostra que nós precisamos ser verdadeiros servos e servas do Senhor. Não se precipitando com a nossa boca e nem com as nossas atitudes, priorizando e amando a Deus mais do que todas as coisas. Estarmos realmente desprendidos das coisas desse mundo, porque no momento em que Cristo nos chamar, nós vamos partir para junto dEle, mas também ter o foco em Jesus, no reino dEle. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu. Nós não somos desse mundo, somos cidadãos celestiais, e a nossa casa está lá, reservada. Jesus garantiu isso para nós lá em João capítulo 14, ele falou, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu vou voltar, e eu vou buscar vocês, e Ele virá para nos buscar. Só precisamos estar preparados, como verdadeiros servos, como verdadeiras servas de Deus, que agradam a Deus em tudo. Que Deus nos abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus. Amém?